A assombração do mistério sobrenatural. Terror nas noites de outono. Daniel pisou na estrada de terra que levava à sua cidade natal, cercada por árvores nuas que dançavam com o vento. A noite estava fria e um nevoeiro denso envolvia tudo como um manto. Ao longe, a silhueta da pequena cidade aparecia, suas luzes fracas piscando como estrelas perdidas. Uma sensação estranha o invade. Algo estava errado. Desde que ele havia deixado sua terra para estudar letras, na cidade grande, havia deixado para trás não apenas seus sonhos, mas também memórias que preferia esquecer. Agora, aquelas lembranças pareciam sussurrar através do nevoeiro, como se a cidade quisesse contar-lhe segredos sombrios. Enquanto caminhava, ele se lembrou das histórias que suas avós contavam ao redor da lareira. Contos sobre uma assombração que assombrava as noites frias de outono, levando crianças e adultos para nunca mais serem vistos. Os desaparecimentos inexplicáveis que ocorreram na cidade naquela temporada e... Daniel vem até a floresta. Um arrepio desceu por sua espinha. Seria a sua mente brincando com ele ou o chamado de algo que ele não deveria ignorar? O mistério estava apenas começando, e a única certeza que ele tinha era a inquietação que crescia dentro dele. Deveria ele investigar a verdade ou seria mais seguro voltar para a cidade grande e deixar tudo para trás? Daniel hesitou. A escuridão parecia se fechar a cada momento. Uma escolha precisava ser feita: seguir a voz ou fugir do que a noite poderia revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos come. Venha até a floresta. A intenção era clara, mas o medo o paralisava. Aquela cidade, com suas lembranças sufocantes, o chamava. Contudo, uma parte dele ainda gritava por segurança. Ele deu um passo cauteloso em direção à porta da biblioteca, seus sentidos em alerta. Então, algo mudou. O vento uivou, trazendo consigo um lamento. Um som de algo quebrando, um estalo vindo das sombras. Ele girou a cabeça rapidamente e sua pele se arrepiou. Quem está aí? Sua voz soou estranha, como se ecoasse de um lugar profundo dentro dele. A escuridão ficou mais densa e, de repente, surgiu uma figura. Uma mulher, com o rosto pálido e olhos escuros como abismos. Era Eva, sua amiga de infância, perdida em suas memórias. Mas ela tinha desaparecido anos atrás. Os olhos dela estavam vazios. Daniel não podia crer no que via. Daniel, ela murmurou, sua voz rouca e fria. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Você precisa fugir. O tom dela o perturbou. Era um aviso, mas também uma súplica. Eva, como você... As palavras emperraram na sua garganta. Ela olhou ao redor, como se o vento pudesse trazer algo aterrorizante. Ela voltou. Não é apenas uma história, Daniel. Ela está caçando. O coração de Daniel disparou. Ele se lembrava de suas avós
contando histórias sobre a figura sombria que levava crianças. Mas aqueles eram apenas contos de fadas, certo? Eva, você tem que me contar o que aconteceu. Ele estendeu a mão, mas ela hesitou, a dor estampada em seu rosto. De repente, um grito cortou a noite. Um som familiar e horrível, que o fez congelar. Ele correu em direção à floresta, a voz de Eva ainda o chamando. É perigoso, não vá. Mas a necessidade de encontrar seu irmão era mais forte do que qualquer advertência. Quando finalmente chegou à borda da floresta, a penumbra parecia engoli-lo. Cada passo estava repleto de um pressentimento maligno. O silêncio era opressor, quase ensurdecedor. Lucas! Gritou. Sua voz ecoou entre as árvores. Então, uma sombra surgiu à sua frente. Daniel parou, o coração em frangalhos. Nas sombras, uma figura conhecida começou a se revelar. Lucas. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado havia Eva, e a expressão em seus rostos era aterradora. Ambos estavam pálidos, com olhares vazios, como se não o reconhecessem. Daniel, a chamada foi lenta e distinta, mas daquela vez não havia urgência, apenas um convite. Venha, nós temos muito a mostrar. O mundo ao redor dele começou a girar. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta. Não, não, gritou. Ele não sabia o que estava vendo. A verdade que ele tanto temia estava se aproximando. Algo estava terrivelmente errado. As lembranças começavam a se misturar com a realidade. E ele se perguntava: quem realmente eram aquelas pessoas diante dele? Fuja, Daniel! Uma voz interior gritava, mas ele estava paralisado. Os rostos de Lucas e Eva se transformavam lentamente, revelando sorrisos perturbadores. Venha conosco. O horror se estabeleceu em seu peito. Com um impulso desesperado, ele virou-se para correr. Mas a floresta parecia estar viva, pulsando de uma maneira inexplicável. O que era real? Lembrou-se novamente das advertências. A assombração não era uma lenda. Era mais uma verdade oculta que agora começava a se revelar, com seu próprio irmão e sua melhor amiga como instrumentos dela. Enquanto as sombras se fechavam, Daniel percebeu. Ele queria correr, queria gritar, mas suas pernas estavam congeladas, fixadas no chão frio da floresta, como se raízes invisíveis o prendiam ao lugar. Daniel. A voz de Lucas era um sussurro que arrepiava a pele. Cada palavra parecia revestida de uma mística sombria. A gente só queria te mostrar a verdade. Os olhos de Eva vagavam, perdidos. A familiaridade de ambos parecia uma máscara, e embaixo dela algo terrível se escondia. Imediatamente, Daniel se lembrou das histórias que ouviu na infância. Como uma assombração poderia transformar entes queridos em criadores de ilusões. O peso da verdade se instalou em seu peito. O que aconteceu com vocês? Ele perguntou, a voz quase quebrada. Não havia resposta, apenas aqueles olhares profundos e, ao mesmo tempo, vazios. O chão de repente tremeu. Um farfalhar veio das sombras e uma onda de pânico inundou seu ser como um tsunami. Saia daqui, Daniel! Uma nova voz gritou. Ele reconheceu. Era sua mãe. Mas como? Ela havia desaparecido anos atrás. Daniel virou-se rapidamente, buscando a direção do som. E ao se virar novamente para Lucas e Eva, viu seus rostos mudarem. Algo grotesco começou a surgir. Os lábios se curvaram em um sorriso distorcido.
os olhos brilhando com um tipo de luz que não era humana. Então, como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, uma figura maligna apareceu atrás deles. Era uma mulher pálida, com um vestido esfarrapado. Seu rosto estava coberto pelo cabelo desgrenhado. Ela era a assombração das histórias, a guardiã de segredos sombrios e desaparecimentos. Daniel, ela disse, com um tom de voz que parecia rasgar a própria noite. Eles estão com você, mas não são quem você pensa que são. O coração dele disparou. Não, gritou. Vocês são meus amigos, meus irmãos. Mas as palavras pareciam evaporar na brisa gelada. Eles estão perdidos, Daniel. Viveram aqui por muito tempo, mas você ainda pode escapar. Você pode quebrar o ciclo. Amor. Eva, ele gaguejou, lutando contra a neblina que encobria sua mente. Vocês estão comigo, certo? Diga que estão. Mas um riso sutil escapou dos lábios de Eva. Um riso que não parecia dela, soando mais como um eco profundo, distante de qualquer felicidade. Daniel, nós não estamos mais aqui. Lucas falou. A voz dele agora, vazia, sem aquela alegria que sempre o caracterizou. Nosso lugar é na sombra, assim como o seu pode ser. Se você não fizer a escolha certa, foi nesse momento que Daniel percebeu. Uma verdade devastadora começou a despontar. A assombração não estava apenas caçando, ela estava recriando, formando um novo ciclo de desaparecimentos. Vocês estão de alguma forma sendo usados por ela. A dúvida era um soco em seu estômago, fazendo-o questionar tudo o que conhecia. Com a mente confusa, Daniel começou a se afastar, mas sentiu braços surgirem das sombras, agarrando-o. Um pânico incalculável tomou conta dele. Fuja, nós sempre estaremos aqui, Daniel. Essa é a sua escolha. Venha conosco, ou encontre a saída, antes que seja tarde demais. Com essas palavras, ela avançou, e Daniel sentiu uma adrenalina como nunca antes. Ele olhava para os rostos que amava, agora distorcidos pela influência sinistra. A sombra de algo maligno se estendia cada vez mais. A verdade se desdobrava diante dele como um labirinto de espelhos distorcidos. E a única certeza que Daniel tinha era que o caminho à frente estava repleto de segredos e escolhas amargas. Ele precisava decidir rápido. Seguir o chamado de sua família ou enfrentar os horrores que há tanto tentava evitar. E quanto a isso, realmente, quem estava caçando quem? As perguntas ecoavam não apenas em sua mente, mas também na própria escuridão ao seu redor. O terror se intensificou enquanto Daniel olhava para aqueles rostos familiares, mas vazios. O convite era tentador, mas ele tinha consciência de que não eram eles. Com suas pernas paralisadas, a voz de sua mãe se ergueu do fundo da escuridão. Ele quase podia vê-la, olhos cheios de desespero. Uma sombra se formou à sua esquerda, e com um movimento rápido, uma mão se estendeu. Ele viu um livro de capa desgastada, o diário que encontrou na biblioteca, o mesmo que muito antes havia deixado seu coração acelerado. Pegue, gritou a voz. Ele é a chave. O que era aquela loucura? Com um impulso, Daniel estendeu a mão e agarrou o diário, mas ao fazê-lo, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Uma conexão. Era como se o passado saltasse da página. Detalhes, sussurros e histórias não contadas inundaram sua mente. Ele viu os nomes riscando a tinta amarelada, alguns familiares, outros estranhos. Mas um nome se destacou. Ana.
uma figura feminina começou a surgir das sombras ao seu redor. Não era assombração, era uma mulher. Com o cabelo solto, ela parecia familiar. Os olhos dele se ampliaram. Ana, você está aqui? Seu coração disparou. Se ele se lê. A amiga de infância, que havia desaparecido da mesma forma que Lucas e Eva. Agora, aquela revelação quebrava sua mente e seu mundo parecia começar a desmoronar. Daniel, eles precisam de você, disse Ana, clara, mas carregada de tristeza. Eles foram levados. O que você vê não são mais eles. Daniel olhou para Lucas e Eva, a confusão se intensificando. Não pode ser verdade. Vocês são meus amigos. Estão aqui! Gritou, desesperado. Então, a sombra que pairava sobre todos os três se adensou, e o riso de Eva e Lucas se transformou em gritos de dor, seus rostos distorcendo-se em expressões de terror. Diga algo! Daniel implorou. Ana se virou para ele. As crianças que desaparecem são usadas como iscas, Daniel. Eles não estão mortos, mas não são mais quem você conhece. A assombração os mantém sob seu controle. A verdade é que você também está em perigo. O chão tremeu sob seus pés. Sem aviso, um estrondo vindo das profundezas da floresta fez as árvores balançarem ferozmente. Algo ainda mais terrível se aproximava. A assombração estava ali, em busca de novas presas. O diário na mão de Daniel pulsava com uma energia estranha. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe. Ana insistiu. Você deve ser forte. A saída é agora. E nesse momento de clareza, uma ideia crua irrompeu em sua mente. O diário não era só uma conexão com o passado. Era a chave para enfrentá-la. Mas, na verdade, o verdadeiro terror estava muito mais próximo do que ele pudesse imaginar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Daniel enquanto ele olhava para sua família. A assombração se aproximava e a verdade surgia na tempestade de emoções. Ele precisava decidir o que ele faria, e a pergunta lhe cortou profundamente. Quem estava manipulando quem? A escolha estava diante dele, mas e se a escolha já tivesse sido feita? E se Daniel fosse Naver? Com suas pernas paralisadas, a única opção era fugir, mas sem saber com o que podia se deparar. Então, uma nova onda de pânico se instalou, e ele sentiu algo se mexer em seu interior. De repente, um trovão estourou, cortando o silêncio opressivo da floresta. Um flash de luz iluminou tudo ao redor, mostrando os rostos de Lucas e Eva, agora distorcidos em expressões de dor e terror. Foi o suficiente para Daniel se lançar para trás, a adrenalina explodindo em suas veias. Ele não podia ficar ali. Não podia levar aquele convite, aquela expressão. Você não pode mais confiar neles. A voz de sua mãe se ergueu do fundo da escuridão. Ele quase podia vê-la, olhos cheios de desespero. Uma sombra se formou à sua esquerda, e com um movimento rápido, uma mão se estendeu. Ele viu um livro, de capa desgastada, o diário que encontrou na biblioteca. O mesmo que muito antes havia deixado seu coração acelerado. Pegue, gritou a voz. Ele é a chave. Uma figura feminina começou a surgir das sombras ao seu redor. Não era assombração, era uma mulher, com o cabelo solto,
Ela parecia familiar. Os olhos dele se ampliaram. Ana, você está aqui? Seu coração disparou. Se ele se lembrava bem, Ana era a menina que todos na cidade acreditavam estar morta. A amiga de infância, que havia desaparecido da mesma forma que Lucas e Eva. Agora, aquela revelação quebrava sua mente, e seu mundo parecia começar a desmoronar. Eles. Daniel, eles precisam de você, disse Ana, sua voz clara, mas carregada de tristeza. Eles foram levados. O que você vê não são mais eles. Daniel olhou para Lucas e Eva, a confusão se intensificando. Não, não pode ser verdade. Vocês são meus amigos, estão aqui, gritou desesperado. Então a sombra que pairava sobre todos os três se adensou, e o riso de Eva e Lucas se transformou em gritos de dor, seus rostos distorcendo-se em expressões de terror. Diga algo, Daniel implorou. Ana se virou para ele. As crianças que desaparecem são usadas como iscas, Daniel. Eles não estão mortos, mas não são mais quem você conhece. A assombração os mantém sob seu controle. A verdade é que você também está em perigo. O chão tremeu sob seus pés. Sem aviso, um estrondo vindo das profundezas da floresta fez as árvores balançarem ferozmente. Algo ainda mais terrível se aproximava. A assombração estava ali, em busca de novas presas. O diário na mão de Daniel pulsava com uma energia estranha. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe, Ana insistiu. Você deve ser forte. A saída é agora. E nesse momento de clareza, uma ideia crua irrompeu em sua mente. O diário não era só uma conexão com o passado, era a chave para enfrentá-la. Mas, na verdade, o verdadeiro terror estava muito mais próximo do que ele pudesse imaginar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Daniel, enquanto ele olhava para sua família. A assombração se há. Ele precisava decidir. O que ele faria? E a pergunta lhe cortou profundamente. Quem estava manipulando quem? A escolha estava diante dele. Mas, e se a escolha já tivesse sido feita? E se Daniel fosse, na verdade, agora soava familiar, quase carinhoso? Você nunca me deixou, não é? Sempre foi um de nós. Em um instante, tudo mudou. A assombração revelou-se como uma sombra de sua mãe, aquela que ele pensava morta, mas que por muito tempo havia a última preenchido a sua vida. Mamãe? E a dor cravou-se em seu peito. A verdade apertava como um nó na garganta. Você não me entende, querido. Eu não fui embora. Eu voltei para você. E agora você tem a chance de ficar comigo para sempre. As memórias inundaram sua mente. Cenas de infância, risos e brincadeiras, mas também um lado escuro. Você fez isso? Você trouxe tudo isso de volta? Eu fiz. Somos família, Daniel. E você, Lucas e Eva sempre estarão aqui com a gente. Basta aceitar. Com um golpe de consciência, Daniel percebeu que a escolha não era entre um mundo e outro. Era entre o amor dele e o horror que o cercava. Um peso se instalou em sua mente, e a possibilidade de que sua mãe fosse, na verdade, a força por trás da assombração que tanto temia se tornou uma certeza angustiante. Daniel sentiu seu mundo ruir ao seu redor, e enquanto as sombras se fechavam sobre ele, a única coisa que restou foi a dúvida. Ele realmente estava preparado para descobrir a verdade, independente do custo? A realidade começou a se desintegrar diante de Daniel. O rosto de sua mãe, que ele havia perdido, agora dançava entre as sombras com um sorriso sedutor. Você nunca me deixou, não é? Sempre foi um de nós. Daniel gritou, sentindo o coração disparar. Vocês não são quem dizem ser. Ele olhou para Lucas e Eva, cujos rostos agora louvavam
uma alegria perturbadora. O sorriso deles não parecia humano. Era um eco do que eles poderiam ter sido antes de desaparecer. Vocês têm que entender. A assombração. Ela controla vocês. Daniel. A voz de Lucas agora soava como um lamento. Você precisa confiar em nós. Venha para casa. As palavras dele eram uma canção hipnotizante, mas Daniel sabia que era uma armadilha. Então, de repente, uma explosão de luz iluminou a floresta. A assombração apareceu mais uma vez, mas agora não havia dúvida sobre sua forma. Ela não era apenas uma sombra. Era um ser que se contorcia, feito de tudo que havia consumido. Cada criança desaparecida, cada pesadelo, agora constituía seu corpo queimado e distorcido. Daniel sentiu um frio na espinha, um pânico que o fez recuar. Daniel, você não entende, a assombração disse, e sua voz era um sussurro co. E você já está marcado. Um arrepio percorreu sua pele, e as palavras ecoavam como uma sentença. A sombra da sua mãe se aproximou, mas agora algo estava diferente. Você pertence a nós, Daniel. Você não tem escolha. O tom dela se transformou, tornando-se uma ordem cruel e perversa. E foi então que, em um momento de clareza aprisionante, Daniel percebeu. A assombração não estava apenas manipulando as pessoas. Ela estava criando mutações, transformando entes queridos em servos. Não! Ele gritou, perdendo a sanidade. Não posso! Vocês não são meus amigos! E como se uma barreira invisível tivesse se rompido, a verdadeira Eva começou a surgir, gritando de dor. Daniel, ajude-nos! Não somos o que ela quer que sejamos. As palavras foram cortadas pelo riso distorcido da assombração. Então o chão tremeu e uma fissura se abriu sob seus pés. O pânico tomou conta quando a vítima mais inesperada surgiu. Seu avô, Daniel, ficou paralisado. Ele havia desaparecido também, anos atrás, e a cidade nunca soube seu destino. Vá, Daniel. Você deve acabar com isso, antes que mais almas sejam perdidas. Os olhos do avô estavam cheios de angústia, mas a presença da assombração o envolvia. Com um movimento, a assombração avançou, e a luz ganhou vida. Lançou um raio que atingiu a projeção de sua mãe. Por um instante, todo o cenário e as vozes ficaram confusos. A mescla de amor e horror era insuportável. Daniel, você tem que escolher. Quem você vai salvar? Os que amava ou você mesmo? O grito de Daniel ecoou na escuridão, enquanto a realidade se distorcia ainda mais. No momento em que ele deveria entender, uma sombra tomou forma, revelando mais do que temia. As vozes de sua família ao mesmo tempo suplicando e ameaçando. O que era amor? O que era controle? Ele não sabia mais. E se eu for como vocês? Ele pensou. E se a verdadeira assombração for o que sou agora? O choque atravessou seu corpo. Ele não era apenas um P, segredando um último apelo à sua avó, à sua mãe e a toda aquela família que se desintegra. Ele se lançou em um mar de incertezas, sem saber se ainda havia chance de retorno. A única certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. O chão tremeu sob os pés de Daniel, enquanto ele corria, o diário apertado contra o peito. A luz da assombração piscava e dançava nas árvores, revelando o horror em cada sombra. Ele se voltou para olhar uma última vez aquelas figuras que um dia foram seus amigos, agora revelando sorrisos distorcidos que cortavam sua alma. Desesperado,
ele se lançou em direção à saída da floresta, ignorando os gritos de Lucas e Eva, sabendo que não eram eles. E foram segundos que pareceram horas. A luz do luar brotava entre as folhas, mas não havia conforto. As vozes ecoavam na sua mente. Escolha, Daniel. Venha para casa. O peso da culpa apertava seu coração, mas o instinto de sobrevivência gritava para ele seguir em frente. Porém, um último bloco de dor surgiu. A voz dela soou como um eco distorcido de algo que já fora quente e amoroso. Você não é minha mãe, Daniel gritou, seu coração pulsando em desespero. Ele pensava em cada momento em que ela estivera com ele. O carinho, as risadas, o conforto. Mas agora, tudo se tornava cinzas. Você não é. Ela hesitou, como se o golpe tivesse a afetado. Daniel, você precisa entender. Eu fiz tudo por você, para que nunca ficasse sozinho. Nesse momento de fraqueza, a forma dela vacilou. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Ana ressoaram em sua mente como um clarim. Ela não é quem você pensa que é. E antes que Daniel pudesse reagir, uma onda de realidade o atingiu. Sua visão escureceu, e o ar ao seu redor pareceu endurecer, como se cada molécula estivesse sendo comprimida. O chão sob seus pés ruiu. Ele foi engolido pela escuridão, caindo em um abismo frio. Quando sua visão se clareou, ele estava em um ambiente sombrio, repleto de figuras tormentosas. Pessoas, crianças desaparecidas, adultos com expressões de desespero. E no centro, uma mesa rodeada de sombras. Daniel sentiu um nó na garganta. Uma atmosfera quase festiva cercava aquele horrendo banquete. O que era aquilo? Aquelas eram almas presas. Ao se virar, viu o rosto de seu avô entre os presentes, sua expressão de dor cortando seu coração. Daniel, não, ele gritou. Mas a voz soava distante, como se estivesse atrás de uma parede de cristal. Você está aqui, vivo. Daniel mal podia acreditar. Mas uma mudança abrupta ocorreu. O que parecia ser um festim de vítimas revelava-se um ritual. As faces cheias de esperança se transformaram em expressões de pura fúria. Poderia ser ele quem atraíra a tragédia sobre todas aquelas almas? O choque o atordoou. E a mesma dor se tornou um peso. Daniel, faça algo! A voz de Ana soou em meio ao caos. Mas havia apenas um eco vazio. Todos estavam certos. Se ele não estivesse voltado para a cidade, nada disso teria acontecido. Com um impulso de coragem, Daniel decidiu. Ele não podia deixar que isso continuasse. Enquanto a escuridão o cercava, ele iniciou a busca, não apenas pela verdade, mas pela saída. E se ele realmente fosse a chave para tudo aquilo? E como poderia quebrar esse ciclo de dor que se estendia entre as sombras? Ele precisava descobrir, e rápido. Cada decisão se tornava mais arriscada e a sombra mais próxima. O chão tremeu sob os pés de Daniel, enquanto ele corria, o diário apertado contra o peito. A luz da assombração piscava e dançava nas árvores, revelando o horror em cada sombra. Ele se voltou para olhar uma última vez aquelas figuras que um dia foram seus amigos, agora revelando sorrisos distorcidos que cortavam sua alma. Desesperado, ele se lançou em direção à saída da floresta, ignorando os gritos de Lucas e Eva, sabendo que não eram eles, e foram segundos que pareceram horas. Subitamente, uma sombra caiu sobre ele.
Uma presença poderosa bloqueou sua passagem. Daniel parou bruscamente. A criatura emergiu do nevoeiro. Uma forma que lembrava sua mãe. Mas havia algo grotesco na maneira como ela se movia. Não vá, não. Você não pode deixá-los. A voz dela soou como um eco distorcido de algo que já fora quente e amoroso. Você não é minha mãe. Daniel gritou, seu coração disparando em desespero. Ele pensava em cada momento em que ela estivera com ele. O carinho, as risadas, o conforto. Mas agora, tudo se tornava cinzas. Você não é. Ela hesitou, como se o golpe tivesse a afetado. Daniel, você precisa entender, eu fiz tudo por você, para que nunca ficasse sozinho. Nesse momento de fraqueza, a forma dela vacilou. Mas ao mesmo tempo, as palavras de Ana que soaram em sua mente, como um clarim. Ela não é quem você pensa que é. E antes que Daniel pudesse reagir, uma onda de realidade o atingiu. Sua visão escureceu e o ar ao seu redor parecia endurecer, como se cada molécula estivesse sendo comprimida. O chão sob seus pés ruiu. Ele foi engolido pela escuridão, caindo em um abismo frio. Quando sua visão se clareou, ele estava em um ambiente sombrio, repleto de figuras tormentosas. Pessoas, crianças desaparecidas, adultos com expressões de desespero, e no centro, uma mesa rodeada de sombras. Daniel sentiu um nó na garganta. Uma atmosfera quase festiva cercava aquele horrendo banquete. Que era aquilo? Aquelas eram almas presas. Ao se virar, viu o rosto de seu avô entre os presentes, sua expressão de dor cortando seu coração. Daniel, não! Ele gritou, mas a voz soava distante, como se estivesse atrás de uma parede de cristal. Você está aqui! Você está vivo! Daniel mal podia acreditar. Mas uma mudança abrupta ocorreu. O que parecia ser um festim de vítimas revelava-se um ritual. As faces cheias de esperança se transformaram em expressões de pura fúria. Você trouxe isso sobre nós. Um dos homens gritou, e as vozes se juntaram num clamor. A assombração vive de você, Daniel. Você é a causa de tudo isso. Eu? Como assim? O pânico tomou conta dele. A sombra da sua mãe se materializou ao fundo, rindo. Veja, querido, eles sempre estiveram aqui, presos por sua escolha. Você os libertou para me encontrar. Nós precisamos uns dos outros. Uma revelação devastadora. Daniel tentou lembrar-se do que tinha feito para que tudo isso acontecesse, mas não fez ideia. Poderia ser a sua própria fraqueza que alimentou a assombração. Poderia ser ele quem atraíra a tragédia sobre todas aquelas almas. O choque o atordoou. E a mesma dor se tornou um peso. Daniel, faça algo. A voz de Ana soou em meio ao caos, mas havia apenas um eco vazio. Ele olhou ao redor, desesperado. O que deveria fazer? Todos estavam certos. Se ele não estivesse voltado para a cidade, nada disso teria acontecido. Com um impulso de coragem, Daniel decidiu. Ele não podia deixar que isso continuasse. Enquanto a escuridão o cercava, ele iniciou a busca. Não apenas pela verdade, mas pela saída. E se ele realmente fosse a chave para tudo aquilo? E como poderia quebrar esse ciclo de dor que se estendia entre as sombras? Ele precisava descobrir, e rápido. Cada decisão se tornava mais arriscada, e a sombra mais próxima. Então
algo o atingiu como um raio. Ele se lembrou da última vez que viu sua mãe viva, rindo ao amanhecer. Foi um momento simples, mas seu coração estremeceu. Ele sentiu que algo estava errado. A figura ao seu lado era uma imitação. De repente, uma explosão de luz iluminou todo o lugar. Daniel sentiu a energia pesando em seus ombros. O que estava acontecendo? Naquele instante, a assombração tomou a forma de uma mulher, mas Daniel percebeu que não era sua mãe. Era o espírito da infância dele. Daniel, você se esqueceu de mim. A voz era doçura e veneno. Eu sou a razão pela qual você existe. Você queria esconder a verdade. O choque foi esmagador. Não, isso não pode ser verdade, Daniel gritou. A imagem da mulher se distorceu, revelando-se como uma figura nebulosa. Você nunca vai saber a verdade, a verdadeira razão pela qual estou aqui. E nesse momento, Daniel entendeu. A assombração não só nutria-se do medo dele, ela precisava dele. Ele era a peça-chave para a continuidade dela. Tudo fez sentido. O olhar da mulher mudava constantemente, e ele percebeu que ela era uma combinação de todos que desaparecera, uma manifestação do que mais amava e perdia. Escapando dessa realidade, Daniel gritou: "Não mais!" E enquanto fazia isso, ele lançou o diário nas sombras, uma última tentativa de libertar todas aquelas almas. Mas nesse momento, uma fissura se abriu na terra, e ele sentiu que perderia cada lembrança, cada fragmento de quem era. O grito da mulher ecoou pelas sombras, e as vozes das almas ressoaram em um clamor feroz. Escolha um, ecoou ao seu redor. E isso se tornou um dilema, um pesadelo. As consequências de suas escolhas poderiam destruir não só ele, mas tudo o que conhecia. A pergunta pairava no ar. Daniel conseguiria realmente confrontar a verdade e se libertar da assombração? Ou estava fadado a se tornar uma parte daquela escuridão para sempre? E assim a escuridão se fechou sobre ele, deixando um mistério sufocante em meio ao horror total. O chão tremeu sob os pés de Daniel enquanto ele corria, o diário apertado contra o peito. A luz da assombração piscava e dançava nas árvores, revelando o horror em cada sombra. Ele se voltou para olhar uma última vez aqui. O que mais havia se perdido além de Lucas e Eva? Subitamente, uma sombra caiu sobre ele. Uma presença poderosa bloqueou sua passagem. Daniel parou bruscamente. A criatura emergiu do nevoeiro. Uma forma que lembrava sua mãe. Mas havia algo grotesco na maneira como ela se movia. Não vá. Não. Você não pode deixá-los. A voz dela soou como um eco distorcido de algo que já fora quente e amoroso. Você não é minha mãe, Daniel gritou, seu coração disparando em desespero. Ele pensava em cada momento em que ela estivera com ele. O carinho, as risadas, o conforto. Mas agora tudo se tornava cinzas. Você não é. Ela hesitou, como se o golpe tivesse afetado. Daniel, você precisa entender, eu fiz tudo por você. Nesse momento de fraqueza, a forma dela vacilou, mas, ao mesmo tempo, as palavras de Ana ressoaram em sua mente como um clarim. Ela não é quem você pensa que é. E antes que Daniel pudesse reagir,
uma onda de realidade o atingiu. Sua visão escureceu, e o ar ao seu redor parecia endurecer. O chão sob seus pés ruiu. Ele foi engolido pela escuridão, caindo em um abismo frio. Quando sua visão se clareou, ele estava em um ambiente sombrio, repleto de figuras tormentosas. Pessoas, crianças desaparecidas, adultos com expressões de desespero, e no centro, uma mesa rodeada de sombras. Daniel sentiu um nó na garganta. Uma atmosfera quase festiva cercava aquele horrendo banquete. O que era aquilo? Aquelas eram almas presas. Ao se virar, viu o rosto de seu avô entre os presentes, sua expressão de dor cortando seu coração. Daniel, não! Ele gritou, mas a voz soava distante. Você está aqui, você está vivo. Daniel mal podia acreditar, mas a mudança abrupta aconteceu. O que parecia ser um festim de vítimas se revelou um ritual. E então, uma figura familiar erguia-se do meio das sombras. Era Eva. Mas não era só isso. Ao lado dela, uma mulher conhecida, com um desespero no olhar. Sua mãe. Disseram em uníssono: Nós precisamos de você. O choque foi devastador. Não, não! Vocês não podem estar aqui. O pânico crescia, junto com a neblina ao redor. Mas não era só isso. Daniel percebeu que as expressões delas mudaram. Tornaram-se um misto de amor e raiva. Você nos trouxe até aqui, Daniel. Você fez isso. A voz de Eva era um lamento agonizante. Daniel se forçou a olhar. O que mais havia se escondido naquele ritual? Ele se virou para sua mãe, buscando alguma explicação. Mas antes que pudesse perguntar, algo se agitou. Uma presença mais sombria emergiu das sombras, desafiadora. A assombração apareceu em uma forma mais vívida, tomando conta do cenário. Vocês não têm escolha. Ela rosnou, sua voz rasgando os ares. Quando Daniel apareceu, ele se tornou parte de nós. E agora, tudo depende dele. Agora, ele terá que decidir quem libertar e quem sacrificar. Sacrificar? Não, Daniel gritou, sentindo a pressão aumentar. E em meio à confusão, uma luz ofuscante irradiou da conexão entre as mulheres e ele. Uma revelação fez seu coração disparar. Uma lufada gelada subiu pelo corpo. Cada uma delas era a imagem de quem ele mais amava, mas também o fio que ligava todos ao ciclo de dor e sofrimento. Eles eram a mesma coisa. Não apenas almas perdidas, mas partes dele, sua história. E enquanto ele lutava para entender, os sussurros aumentaram. Você precisa decidir quem vai ficar e quem vai se per. Qualquer que fosse a escolha, haveria consequências que mudariam tudo. O que ele faria agora? O terror da escolha se abateu sobre ele. E o futuro se apresentava como um abismo sem fundo, cheio de ecos de vozes que clamavam por liberdade. Como ele poderia decidir entre o amor que o cercava e a escuridão que ecoava dentro dele? Daniel estava cercado por trevas. O peso da escolha pulsava em sua mente. Ele olhou para os rostos que tanto amava, agora distorcidos pela influência da assombração, e a verdade começou a se desenhar. Eram reflexos do que ele havia perdido, mas antes de tudo, eram parte dele. Uma onda de desespero o consumiu. Não posso escolher entre vocês, gritou, a dor cortando sua voz. As sombras se retorceram. Você deve escolher, ecoaram as vozes. Daniel se lembrou das histórias da sua avó sobre a assombração, sobre o poder que ela tinha.
Sabia que, se não tomasse uma atitude em breve, perderia tudo. Era hora de agir. Seus olhos brilharam com determinação. Este é o meu legado. A verdade está aqui. Liberte-se de suas correntes. A verdadeira força está em nós, não em você. E ao pronunciar essas palavras, os rostos conhecidos começaram a se materializar, iluminados pela energia do diário. Daniel avistou seu avô ao lado de crianças desaparecidas e amigos, todos unidos em torno dele. "Estamos aqui com você", gritaram. E a força coletiva irrompeu pela floresta. "Não!", gritou a assombração. "Você não pode escapar de mim." Mas sua voz se tornava cada vez mais fraca, enquanto os laços da luz envolviam aqueles que Daniel amava. "Sim, eu posso", disse Daniel. Enquanto a luz crescia, ele sentiu corações se reunindo. Cada um deles era uma chispa, um fragmento de esperança que se unia. Ele estava quebrando aquele ciclo, restaurando o que havia sido perdido. E em um último esforço, ele tomou uma respiração profunda, invocando toda a energia. As sombras começaram a se dissipar com um grito agonizante. "Você não pode me deixar", ressoou, mas eram as mesmas vozes que antes clamavam por liberdade. Com um último movimento, ele lançou o diário ao chão e o Daniel caiu de joelhos, lágrimas de alívio rolando pelo seu rosto. Ele finalmente reconheceu os rostos de Lucas e Eva, agora livres de influência, com sorrisos calorosos e feitos de luz. Um abraço coletivo, uma nova chance. "Vocês estão bem", sussurrou ele, a gratidão transbordando. Mas havia uma dúvida no ar. O que significava essa vitória? O que mais estava à espreita nas sombras? Daniel sentiu que a batalha não havia terminado. Ele virou-se para o horizonte. Um misto de esperança, incerteza pulsando em seu coração. E uma pergunta ficou: quem estava realmente livre? Ele precisava descobrir. Antes de você se despedir, preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda imensamente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. E